Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Deus seja louvado pela vida de cada um de nossos irmãos. Louvamos a Deus pela direção da nossa igreja, nosso pastor-presidente, pastor Daí Gonçalves, pelos vice-presidentes, né? Também todo o corpo ministerial da igreja. Louvo a Deus pelos colegas de pré-aulas e leitura diária que têm contribuído, né, para o bem da obra de Deus. Louvando a Deus também pela vida dos nossos comentaristas, que Deus tem inspirado, né, para comentar essas lições abençoadas. E nós vamos fazer a pré-aula aí da nossa 9ª lição, que traz por título O Ministério de Jesus na Nova Aliança. Meus amados irmãos, nós sabemos que Jesus veio para iniciar uma nova etapa, a nova aliança. E nós sabemos que Deus sempre deu oportunidade para o ser humano, períodos probatórios, né, para o ser humano. As dispensações foram exatamente para testar a fidelidade, a obediência do ser humano. Nós vimos aí a dispensação da inocência, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, e lá ele foi enganado, a mulher foi enganada e ela enganou, ela passou para o homem também, eles pecaram. Então, foi quebrada essa dispensação. Alguém pode pensar, mas será que Deus não sabia que o homem ia pecar? Sabia, gente. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Porém, ele dá uma escolha, um livre-arbítrio para o homem, a mulher, escolher o que ele quer, não é? Como Josué falou para o povo, escolher hoje a quem servais. Vocês podem escolher se é o Deus dessas nações ou se é o Deus que vos tirou da terra do Egito. Então, quem faz a escolha somos nós. Aí você, às vezes, fica preocupado, você prega para as pessoas ouvem a palavra de Deus e elas não decidem. Não está em nós. A Bíblia diz, quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Se ele não der lugar para o Espírito Santo, ele nunca vai ser iluminado. Então, veio a dispensação agora da consciência, né? Também o homem não venceu. Veio a terceira dispensação do governo humano. O homem fez tantas coisas que desagradou a Deus. Ele teve que destruir o ser humano da face da terra. Veio a dispensação dos patriarcas, né? Também só mesmo Abraão destacou, né? E se tornou nosso pai na fé, mas o povo também falhou. Veio a dispensação da lei. Essa foi pesada. Nem o legislador Moisés, ele não conseguiu liderar aquele povo, ele mesmo entrar na terra. Porque ele cometeu alguma coisa que não agradou a Deus. Aí veio agora essa nova aliança, a dispensação da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aleluia. Então Jesus, ele exerce o ministério da nova aliança. Que é aliança? Um compromisso, um pacto. Quando você pede o casamento a uma moça, ao pai da moça, vê o noivado. O que é o noivado? Você coloca um anel no dedo daquela moça e você coloca um anel no seu dedo. Para quem olhar para você e diz, esse homem é comprometido. Quem olha para aquela moça diz, essa moça é comprometida. Tem um sinal. E nós temos também, nessa nova aliança, o selo. Aleluia. O selo do Espírito Santo. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estáis selados para o dia da redenção. Então as pessoas olham na gente e vê os selos do Espírito Santo. O crente tem que refletir o selo de Deus na sua vida. Então vamos lá. O texto áureo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. A verdade prática, o ministério de Jesus foi exercido com graça, amor, conexão e sabedoria de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos aqui para a nossa leitura diária, ou a leitura em classe, melhor dizendo, Mateus 11, 25 a 30, diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Está vendo aí? Precisa ter a revelação de Deus. Para nós conhecer Deus. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse aqui é o ministério da nova aliança. Jesus dizendo para nós irmos após ele, aqueles que estão cansados, fadigados, que estão pensando em desistir da vida por não haver a solução para os seus problemas. Jesus disse: não precisa vocês se preocupar, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Pega esse jugo seu pesado, do fardo do pecado, pega esse jugo do adultério, do roubo, do furto, das drogas, joga fora. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meus amados irmãos, não basta somente nós aceitar Jesus como Salvador e dizer: eu sou crente. Nós precisamos aprender de Jesus. E como é aprender de Jesus? Lendo a sua palavra, ouvindo os ensinamentos da igreja, onde o pastor se preocupa em preparar sermões, elaborar sermões para passar para a igreja. Isso, para nós aprender de Jesus, precisa ter professor, precisa ter alguém que vai nos instruir, falar sobre aquela pessoa. Eu, por exemplo, conheço história de pessoas que eu nunca vi, porque eu já li, Eu conheço a história de Policarpo, eu conheço a história de Martim Lutero, Eu conheço a história de João Wycliffe, eu conheço a história do William Tyndale, eu conheço a história de muitos heróis. Eu nunca vi eles, não, mas eu li sobre eles, ouvi sobre eles. Aleluia. E isso me passa um conhecimento dessas pessoas. E para mim falar de Jesus, eu preciso conhecer quem é Jesus. Aprender de mim, aprender de Jesus. Primeiro, Jesus é humilde. Eu sou manso. Jesus não é aquela pessoa explosiva, não. Jesus é manso. Ele é humilde. Jesus sabia calar no momento de dificuldade. Jesus sabia relevar as afrontas, as indiretas, e ele era humilde de coração. E ele disse: olha, se vocês entrar por esse caminho, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, a canga que eu coloco em vocês é suave, e o peso que eu coloco sobre vocês é leve. Aleluia.
Glória a Jesus. Eu fico viajando, de vez em quando eu passo por uns andarilhos, ele está com tanto saco nas costas, tanta coisa, sujo, caminhando descalço naquele asfalto escaldante. E eu fico pensando, meu Deus, como que as pessoas são escravizadas com esse fardo nas costas, tanto lixo, tanta coisa. Nós também éramos assim, meus irmãos, no sentido espiritual. Nós andávamos carregados de coisas. Jesus veio e arrancou, aleluia, e nos deu um fardo leve. Glória a Jesus. E quando a coisa aperta, Jesus chega e nos ajuda. Ele nos toma pela mão e diz, eu te esforço, eu te ajudo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o ministério da Nova Aliança é exatamente esse, ajudar os fracos, ajudar quem precisa. A introdução diz, Jesus exerceu perfeitamente todos os ministérios, os quais seria exercido posteriormente pelo corpo ministerial da igreja. Efésios 4:11. Foi um pastor que demonstrou amor pelas ovelhas, um mestre por excelência, um diácono que serviu com perfeição, um apóstolo que cumpriu sua função, um profeta verdadeiro, um sacerdote fiel, e rei perfeito. Amava ir à casa de Deus, lá ensinava e curava as pessoas. Aleluia. Irmãos, um dos segredos, uma virtude que o crente precisa ter, uma delas é essa, amar a casa de Deus. É verdade. Tem muitas pessoas que vão à igreja simplesmente por ir, mas ele não tem aquele amor de se eu vou lá porque eu vou ouvir Deus falar através da palavra, do ensinamento. Vou ouvir Deus falar através dos dons espirituais, o dom de profecia, revelação. Lá vou receber uma cura através dos dons de maravilha, os dons de curar que Deus deu à igreja. Aleluia. E é lá que nós vamos adorar a Deus, cantar louvores e enaltecer o nome de Jesus. E assim nós vamos cada dia aprendendo desse professor Jesus Cristo da nova aliança. É o item 1, Cristo e seu ministério messiânico. O seu ministério messiânico é composto de 3 ofícios: sumo sacerdote, rei e profeta. Aleluia. Amados irmãos, sabe quando Maria, aquela mulher pecadora, entrou lá na casa de Simão e começou a beijar os pés de Jesus? E ele ignorou tanto que aquela mulher, e ele pensou, se Jesus fosse mesmo Deus, ele sabia quem era essa mulher. Jesus, conhecendo o coração de Simão, disse, ô Simão, essa mulher, rapaz, está fazendo uma boa ação. Eu entrei na sua casa, você não me beijou, você não me deu ósculo, você não me deu água para lavar as mãos, os pés. Não. Você não me deu toalha para enxugar, mas essa, com suas lágrimas, rega os meus pés e enxuga com seus cabelos. E olhou para a mulher e disse, ó mulher, os seus muitos pecados te são perdoados. Sabe por que ela beijava os pés de Jesus? É porque rei se beija nos pés. O profeta a gente beijava na mão do profeta. E o sacerdote era beijado na face. Aleluia. Então Jesus, aqui ele exerceu o ministério profético, o ministério sacerdotal e o ministério de rei. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Veja que como que nós temos um Deus composto de tudo. Aleluia. E aí nós vamos aprender sobre esses 3 ministérios de Jesus aqui na terra. Cristo como sumo sacerdote. O sacerdócio de Cristo é eterno. Pelo fato de não ter sido nomeado por homem algum,
para o seu ministério. Salmo 110:4, Hebreus 7:23-24. Jesus é rei, sacerdote eterno, na mesma ordem de Melquisedeque. A linha sacerdotal, ela vinha da tribo de Levi. E quando Datã, Coré e Abirão, eles aspiravam por esse cargo, a Bíblia diz que Moisés, então, agora ele ficou preocupado. Ele disse, então vamos colocar as varas. Cada homem, cada líder carregava um cajado, né, naquele tempo. Vamos colocar diante da arca de Deus. E amanhã Deus vai manifestar qual sacerdote que vai ser o sacerdote, qual homem. A vara que florescer, esse é o homem que Deus escolheu da tribo de Levi. Então colocaram as varas, os cajados, diante da arca. E pela manhã foram lá. Irmãos, o cajado é uma madeira seca, de a pessoa sair escorando na caminhada. Todos aqueles anciãos carregavam o cajado. E a Bíblia diz que quando eles chegaram diante da arca, a vara de Arão florescia e ainda dava amêndoas. Aleluia. Deus aprovou o ministério sacerdotal a Arão e a seus filhos. Então não adianta eu querer exercer um cargo aonde Deus não me escolheu para eu assumir aquela posição. Foi o caso de Coré e Datã e Abirão. Eles queriam também representar, mas Deus disse, eu vou escolher quem eu quero. Aleluia. Glória a Jesus. Quando Deus te escolhe, você floresce, meu irmão. Quando Deus quer você em algum trabalho, Ele faz você florescer. Glória a Jesus. Não precisa a gente querer passar na frente de ninguém, não, porque quem escolhe para o ministério é Deus. O pastor, ele vai impor as mãos e vai abençoar, selar essa escolha. Precisa dele, entendeu? Mas Deus é quem orienta. Quando o pastor vai escolher alguém para o ministério, certamente ele ora. E Deus diz, fulano de tal, aquele lá, chama ele para ser auxiliar da igreja. E depois ele diz, chama fulano para ser um diácono da igreja. E o pastor vai observando os obreiros aí, Deus diz, escolhe fulano para ser um presbítero, para orar, impor as mãos nos enfermos, ungir os enfermos, curar os enfermos. Ele vai e chama aquelas pessoas. Aí passa tempo, Deus diz, chama fulano para ser um evangelista da minha casa. Aí ele vai lá, como Deus orienta, ele vai e faz o papel dele como pastor. E ele disse, agora você pode chamar fulano para ser pastor também. Aleluia. Ele vai e apresenta. Então, queira ou não queira, precisa da mão de alguém aqui na terra para representar a vontade de Deus na minha e na sua vida. Portanto, sede submisso às vossas lideranças, que sejamos submissos às pessoas que Deus chamou e escolheu e pôs na mão dele o cajado, a vara que floresceu para liderar a igreja. Glória a Jesus. Então Jesus, ele não era da linhagem sacerdotal. Jesus é da tribo de Judá. Mas ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote eterno. Aleluia. Glória a Deus. A nova aliança. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos ler a Bíblia para entender o porquê que Jesus era o sumo sacerdote e não era da tribo de Levi. Jesus agora veio para uma nação diferenciada. O sumo sacerdote era para a tribo de Judá, dos israelitas, mas Jesus veio para os gentios, veio para todos, né? Até um dia, quando Pedro já estava representando o reino de Deus aqui na terra, Pedro estava em Jope e a Bíblia diz que lá estava na casa de Simão o curtidor, certamente descansando. E ele teve visões de Deus, e ele viu um lençol que descia com todas as espécies de animais, e Deus disse, mata e come, Pedro. Ele disse, Senhor,
Eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca, não é dessa vez não. Aí o Senhor disse, não chame por imundo aquilo que Deus purificou. E naquele momento, apresentou-lhe os soldados, enviado de Cornélio, né, para chamar Pedro, porque o anjo apareceu e disse, manda lá em Jope, chama Cornélio e ele vai te explicar, Cornélio. Ou chama o Pedro e ele vai te explicar o que você deve fazer para ser salvo. Pedro chegou e começou a falar de Jesus, eles se converteram, Jesus batizou no Espírito Santo. Aí houve a contenda entre os discípulos, por que que Pedro entrou na casa de um gentio, por que que Pedro... Aí Pedro disse, gente, se Jesus batizou ele com o Espírito Santo, como batizou nós, o que impede esse homem ser servo de Deus, fazer parte da linhagem? Jesus ali estava inaugurando a liberdade para os gentios, através da vida do Cornélio, para que todos que creem em Jesus sejam salvos. Aleluia. Pois não há registro de seu início de tempo, nem terá fim, pois ele não teve princípio de dias nem fim de vida, conforme está escrito acerca de Melquisedeque, tipo de Cristo, por mais que a obra de Cristo tenha seguido o padrão do sacerdócio araônico, não são as características do sacerdote de Melquisedeque que o identificam como rei, sacerdote eterno. Então Jesus não é um sacerdote perecível que passa o seu ministério, que se ele pecar ele não pode exercer. Jesus é um sacerdote eterno, imutável, sem fim. O seu ministério é eterno para sempre. Aleluia. E o sacerdote, o papel do sacerdote é interceder, falar do homem a Deus, né? Como Jesus intercedeu por nós. O papel do profeta é de falar de Deus ao homem. Então veja bem a diferença do sacerdote para o profeta. Então um não pode intervir no ministério do outro, porque o sacerdote vai levar a minha questão e dizer, Deus, o Gaspar está precisando disso, eu vou oferecer o sacrifício para que o Senhor o perdoe. Ele faz, Deus perdoa. Era assim o sacerdote. Mas o profeta vinha com a mensagem de Deus para falar para o homem. E o rei, Deus o elegera para governar o povo, dar ordem, entrar e sair nas batalhas, e assim era o papel do rei. Agora, Cristo é rei dos reis. Quando paramos para observar as regras naturais e humanas toda criança da realeza nasce príncipe, para depois tornar-se rei. Porém, a realeza de Jesus não há comparação. É algo especial, pois ele já nasceu rei. Aleluia. Ele não precisou de alguém morrer para ele assumir, né, a hierarquia real. Ele já nasceu rei. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Ele foi presenteado com presentes de rei. Glória a Deus. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Está vendo? Aqui a procura. Glória a Jesus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Único, aleluia, que teve esse sinal aí no firmamento, e os magos saiu procurando aonde tinha nascido o rei dos judeus. Então Jesus nasceu rei. Quando questionado por Pilatos sobre a sua origem monárquica, ele mesmo respondeu e disse, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aleluia. Ele veio para esse ministério. Ele veio para demonstrar o seu poder. Ele nasceu rei, glória a Deus.
porque ele é o Rei da Glória, gente. Simplesmente porque ele entrou no ventre da mulher, mas ele nasceu com a identidade real. Glória a Jesus. Cristo como profeta. Havia uma promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. Essa promessa, portanto, teve o seu cumprimento em Cristo, Deuteronômio 18:18. A palavra Deus do Novo Testamento confirma que Jesus foi um profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus de todo o povo. Sua função divina como profeta está relacionada às suas relações, ao seu milagre, pois era poderoso em obras, realizou muitos milagres. Libertou pessoas endemoniadas, curou enfermos, supriu necessidades e vários outros sinais que foram operados na presença de seus discípulos, os quais não estão registrados nas Escrituras. Jesus também foi um profeta poderoso em palavras. Meus irmãos, nem tudo que Jesus fez foi escrito. Porque até tem um hino de Curió Canarim, se o mar fosse tinta e o céu fosse papel, não daria para conter os escritos do grande poder que Jesus fez. Então, Jesus, ele não teve falta de nada, ele cumpriu cabalmente seu ministério. Nós, às vezes, nessa caminhada, como obreiros, como crente, às vezes nós deixamos a desejar em alguns aspectos, mas Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério, profeta, sacerdote e rei, né? Jesus como profeta, nós falamos que Jesus como rei, né? Jesus como profeta também realizou milagres, curou os enfermos, deu vista aos cegos, libertou pessoas oprimidas por Satanás, ele ressuscitou mortos, aleijados andavam, e o ministério de Jesus cresceu extraordinariamente, a ponto que os principais sacerdotes invejaram e procuraram matar Jesus por inveja. Jesus foi preso, manietado, preso, esbofeteado por inveja dos líderes religiosos da época. Porque onde Jesus estava, era multidão. Se Jesus estava na beira, lá no deserto, na beira do mar, ali estavam 5.000 pessoas, 6.000 pessoas ouvindo as palavras de Jesus. Onde Jesus passava, multidões afluíam para ouvir as suas palavras. Então isso criou um ciúme nos líderes religiosos. Certamente os templos estavam ficando vazios, porque o povo estava seguindo o profeta Jesus Cristo, né? Eu fico observando, aonde a presença de Deus está, há uma aglomeração de pessoas, né? Onde uma igreja onde Deus faz presente, as pessoas sentem o prazer de estar na igreja. Aqui na nossa igreja, um certo dia veio uma senhora e ela ouviu alguém falando em línguas estranhas, né, na igreja, e ela ficou maravilhada. Aí um dia ela foi no outro culto e não aconteceu como aquilo. Até falou para alguém, hoje parece que está diferente, não escutei as pessoas falar aquelas línguas, né? Então o povo vai ali, ele sente bem em ver a presença do Senhor manifestada na vida das pessoas. Jesus, item 2, Jesus e seu ministério como obreiro. Sua devoção. Jesus tinha total compromisso com as coisas de Deus. Quando interrogado por sua mãe o porquê de ter ficado no templo, ele respondeu o seguinte: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Jesus também jejuava, orava. Sua vida humana foi marcada por oração. Nasceu orando, viveu orando, morreu orando, mesmo no céu, continua orando, intercedendo por nós.
Romanos 8:34. Sempre que podia, gostava de começar o dia orando, levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, e teve o ministério marcado pela oração. Meus amados irmãos, a gente precisa de orar. Orar não só para nós, mas pelas pessoas que nos cercam. Eu sempre costumo orar pelos meus irmãos. Aqui na minha cidade eu sei rua por rua, e eu então, pela madrugada, estou orando, eu falo casa por casa. E apresento a Deus, apresento os meus pastores, apresento as congregações, pela graça de Deus, ser o nome de todos os obreiros das congregações, né? Graças a Deus. E nós falamos, Jesus abençoa. Às vezes você não pode fazer muita coisa, mas você está apresentando o seu líder, o seu pastor. Eu falo, Jesus, abençoa o nosso pastor presidente, dá ele graça para continuar nos instruindo o caminho, nos ensinando a sua palavra. Ele tira tempo ali para montar seus sermões, né? E precisa da ajuda do Espírito Santo. Então, Jesus também viveu em oração. Ele orava e às vezes o seu discípulo não dava conta de acompanhar o pique de Jesus. Lá no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus orava, voltava, os discípulos estavam cochilando. Ele voltava, orava, quando chegava estava dormindo. Ele disse, mas nem uma hora vocês podem velar comigo, meninos? E Jesus angustiado, a Bíblia diz que ele estava tão angustiado que seu suor se transformava em gotas de sangue. Então Jesus teve tristeza, teve pavor, teve agonia. E agora Jesus, outra qualidade de Jesus, Jesus gostava de ir ao templo. Sempre que podia, Jesus estava ali, né? Às vezes ensinando, certamente algumas vezes ouvindo, mas ele estava no templo, gostava de ir ao templo. Jesus sempre frequentou o templo. Lucas 2, 42, 46. As congregações, sinagogas, sempre que estava em Jerusalém, não deixava de ir ao templo. Quando estava distante, procurava frequentar as sinagogas, congregação. Sempre que ia a uma sinagoga, ao templo, gostava de ensinar a palavra. E também fazia milagres, curava os enfermos, expulsava os demônios. Jesus era versado nas Escrituras. Todas as vezes que abria, achava o lugar em que estava escrito. Então Jesus, ele é o autor de tudo, né? Jesus ele é o pai da sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria é aluna de Deus. Então Jesus não precisava tanta coisa aqui da terra, porque ele está acima de tudo e de todos. Então, como eu falei, a gente precisa gostar de ir à igreja. Eu cheguei à igreja essa semana, comecei a orar sentado ali no púlpito e chorei. Disse, Senhor, hoje eu estou vindo sem muletas para a tua casa. Quantos meses eu de muleta, mas o Senhor me deu a oportunidade de ir sem muletas à casa de Deus. Eu gosto de estar na casa de Deus. Não gosto de chegar atrasado na igreja. Outra virtude que o crente precisa ter. Tem crente que só chega depois da leitura, né? Da leitura da palavra de Deus, a leitura introdutória. Não, irmãos, o culto começa, a oração começa das 7, às 7h15 estamos orando de joelho, e depois abre as portas, 7h30 o culto começa. Nós precisamos estar ali para participar da primeira bênção, da primeira oração. Aleluia. Então, nós precisamos ter prazer, como Jesus, de estar no templo, na igreja. Jesus, o apóstolo, a palavra apóstolo, extraída do grego, traz a ideia de embaixador. Então, Jesus foi apóstolo, Jesus foi diácono, Jesus foi obreiro, né? Aleluia. Ele era o embaixador de Deus aqui na terra, ou enviado. Não temos nenhuma dúvida de que Cristo foi enviado pelo Pai a esse mundo
para resgate da humanidade. Existem outros termos que também pode ser usado para o apóstolo como mensageiro, que fala de alguém que foi enviado diante da face de outrem. Cristo foi, sem dúvida, o melhor representante do Pai a este mundo, pois são da mesma essência. Então Jesus, ele foi o enviado de Deus. Para que ele veio à Terra? Ele veio para fazer uma obra de reconciliação. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Vocês sabem que na antiga aliança, Satanás, todo morto, ele levava lá para baixo. Uns ficavam lá no seio de Abraão, outros que faziam as coisas ruins, ficavam no Hades. Mas ele tinha o poder, ele tinha a chave. Mas o dia que Jesus expirou na cruz, a Bíblia diz que ele desceu, libertou. E alguns crentes, alguns irmãos andou pela cidade, foram vistos por alguém. Jesus, então, naquele dia, transferiu. A Bíblia diz que levou cativo o cativeiro. Então, a gaiola que estavam os irmãos, os crentes ali, mesmo no paraíso, ali no seio do Abraão, mas era um lugar que ele via o sofrimento dos outros, ele escutava o barulho dos outros. Então, não era um lugar de sossego, não é? Jesus pegou o cativeiro, a gaiola, né? Ali, aquele lugar que Satanás mantinha ao lado do Hades. Jesus levou, aleluia, colocou nas alturas, debaixo do trono de Deus. Como o Senhor prova isso? A Bíblia diz que estão lá as almas debaixo do trono, dizendo: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Estão debaixo do trono, aleluia. Então Jesus levou cativo o cativeiro. Satanás não tem mais poder de aprisionar crente, não. Glória a Jesus. Quando o crente morre aqui, eles são levados pelos anjos aos paraísos de Deus. E lá eles aguardam o momento da ressurreição. Glória a Jesus. Dia que a trombeta tocar, eles receberão um corpo incorruptível e nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olho, estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo apóstolo, a palavra apóstolo, já falei sobre essa palavra, né? Que significa enviado. O item 3, seu ministério como obreiro, parte 2. O profeta e o evangelista. O próprio povo propagou que Jesus era um profeta. Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Eu fico olhando aqui, Nazaré da Galileia. Jesus veio para demonstrar humildade em todos os aspectos. Veja bem que quando Jesus foi apresentado a Mateus por um discípulo, e ele falou: Jesus de Nazaré. Ele falou assim: pode vir alguma coisa de Nazaré, alguma coisa que presta? Nazaré era uma cidadezinha pobre. E ninguém valorizava o povo de Nazaré. Mas para lá Jesus foi, porque Jesus, ele veio nos dar uma lição de humildade. Jesus não nasceu nos palácios reais, não. Jesus, ele veio humildemente, porque precisava, quem seguisse a Jesus, não o seguisse porque ele era um político. Não, é porque via nele os sinais de um verdadeiro profeta, um evangelista, e o povo acompanhava Jesus. Jesus não fazia propaganda. Jesus, pelo contrário, ele fazia um milagre e falava: ó, bico fechado. Não conta para ninguém. Mas quem que não vai contar, gente? Jesus curava um paralítico, isso aí não conta para ninguém, não. O povo saía vendo um paralítico e o nome de Jesus era glorificado. Então, Jesus não preocupou com a mídia. Jesus não preocupou com os holofotes, né? Mas Jesus continuou humildemente fazendo o seu ministério. Mas onde ele estava? E o povo levava doentes, aleijados, paralíticos, endemoniados. Jesus libertava, porque ele veio libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade. E a verdade
vos libertará. Profeta de Nazaré da Galileia, a multidão que o via observavam os seus milagres que ele fazia e exclamou: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia! Glória a Jesus. O povo disse: olha, levantou um grande profeta. Isso é Deus visitando o seu povo, enviando um homem como esse, um homem poderoso em obras, em palavras, né? E Jesus, então, continuou crescendo o número de pessoas, os seus seguidores. É bem verdade que nem todos seguiam Jesus porque o amava, porque queria seguir os seus passos. Um seguia Jesus porque sabia que ele era o Filho de Deus e que ele era poderoso para resolver os problemas, solucionar. Outros seguiam Jesus porque quando faltava pão, tinha comida. Eles estavam ali, né? Outros seguiam Jesus pela curiosidade de ver ele fazer milagres. E assim acontece também nos dias de hoje. Muitas pessoas são crentes, mas não são verdadeiramente convertidos porque eles não aceitou Jesus verdadeiramente. Eles estão seguindo porque pela influência, né? Mas nós aceitamos Jesus porque cremos que ele é o grande profeta, o Filho de Deus, e veio para libertar o homem do pecado. As Escrituras também nos mostram Jesus desempenhando a função de evangelista. O Senhor verdadeiramente exercia a função, pois evangelizavam os pecadores e apóstolos. O apóstolo Paulo enfatizou esse respeito. Vindo ele, Cristo evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Efésios 2,17, Jesus foi um grande evangelista inerente, pregou o evangelho em todas as partes por onde pôde ir. Então Jesus exerceu um papel de evangelista. Isso nos aperta como evangelista. A gente precisa se preocupar em levar a mensagem de Deus. Tem vezes que eu pego a minha esposa, nós saímos de casa em casa, visitando, falando da palavra de Deus e evangelizando também pessoas que a gente encontra que precisam ouvir a palavra, pessoas distanciadas, né? É um papel nosso, dos trabalhadores da vinha. Glória a Jesus. Então, cuidado dos obreiros pela igreja não é só do pastor, não. Os obreiros precisam ter cuidado. A Bíblia diz que o Senhor mandou os trabalhadores para semear. E eles semearam, trabalharam. E a Bíblia diz que eles dormiram. E veio então o inimigo e semeou o joio. A culpa não era do pastor, do patrão, não. A culpa foi dos trabalhadores que dormiram. Então, meus irmãos, alguns problemas, alguns prejuízos na igreja, não é o pastor que é culpado, é nós, os obreiros, trabalhadores que cochilamos. E quando nós cochilamos, Satanás vem e semeia o joio. E depois nós ficamos espantados. Senhor, o senhor quer que nós arranque? Quer? Não, agora não pode arrancar. Vocês não deveriam ter dormido. Vocês deveriam ter cuidado da vinha, vigiado. Mas vocês dormiu. Quantas vezes nós, os obreiros, o ministério, estamos cochilando, dormindo, enquanto o pastor está lutando, pelejando. O cuidado da vinha é nós, irmãos, os obreiros do Senhor, o ministério. O pastor não dá conta de tudo, não. Então, nós somos os trabalhadores e temos que cuidar da vinha. E quando nós cochilamos, vem uma consequência para a igreja. Qual é essa consequência, irmão Gaspar? É que o joio nasce e nós não podemos arrancar o joio. Aí nós ficamos cultivando o trigo e o joio. Porque se nós arrancar o joio, nós vamos arrancar o pé do trigo. E aí nós temos que esperar o joio amadurecer. Porque nós cochilou, nós não zelou, nós não fechou a brecha, nós não fechou a porta.
Não vem culpar o pastor. A igreja, esse pastor, Deus não está aprovando ele, não. Parece que a igreja está assim. Não, a responsabilidade não é só dele, não. É dos trabalhadores, dos obreiros, da obra do Senhor. Nós cochilamos, Satanás semeou o joio. E agora? Nós temos que esperar madurar. E vamos colher esse joio, pegar esse joio de espinho, amarrar os móis e queimar para nós pegar o trigo. Então, às vezes, algumas dificuldades da igreja, com o trabalho que nós acumulamos, a culpa é nossa, do ministério, dos obreiros, meus irmãos, da igreja, dos trabalhadores. Então, que tenhamos cuidado, para que não venhamos provocar prejuízos na obra de Deus. O pastor e o diácono. Jesus, como bom pastor, cuidou de suas ovelhas, como ninguém pôde cuidar, né? Em sua oração sacerdotal, Jesus declarou que sempre cuidou do rebanho que estava sob seus cuidados. João 17:12. Como diácono, Jesus serviu como ninguém, sendo o maior exemplo a ser seguido. Pois qual é o maior que está à mesa ou o que serve? Qual o maior? O que está à mesa ou o que serve? Aqui é uma pergunta, né? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. João 22:27. O termo servo, no original, é cognato de diácono. Ser diácono, portanto, não é status, mas servo. Todo diácono que serve bem aspira a uma posição mais elevada no ministério. É um direito de todo diácono ele aspirar um dia a ser um presbítero, né? E a Bíblia diz que aquele que servir bem como diácono adquirirá uma posição mais elevada. Eu servi muitos anos como diácono. Pensa num tempo. A gente cuidava da igreja, da porta da igreja. No meu tempo, era eu, o pastor Antônio Bastos, que hoje é um dos vice-presidentes. Nós éramos os porteiros da igreja. Era nós que limpávamos os bancos da igreja, ajeitávamos os bancos da igreja, cuidava, né? Quando tinha um demoniado, a gente tinha que pegar. Irmãos, a coisa é séria. Mas é um trabalho. O diácono tem mais oportunidade na igreja, é o diácono auxiliar. Eles cantam os hinos da harpa, eles pregam, eles cuidam da igreja, eles distribuem ceia, eles visitam, levam ceia. Irmão, o diácono tem muitas oportunidades. Fica imaginando um culto na igreja. Tem mais oportunidade dos auxiliares, os diáconos, do que muitos pastores, evangelistas, presbíteros que estão no púlpito. Então, eles estão ativos, cuidando da igreja. Uns estão cuidando da segurança da igreja, né, da portaria. Outros cuidando do interior da igreja. E assim vai, recepcionando as pessoas. Isso é muito bonito, o papel de um diácono na igreja. Jesus se viu muito bem como diácono. Diácono é servo. Diácono foi chamado para servir, cuidar dos trabalhos da igreja, né? Aqueles trabalhos mais pesados ali, cadeira, banco, essas coisas, organização, os diáconos. Aí vem os presbíteros, que já está com a responsabilidade de ir visitar as viúvas, orar para os enfermos, ungir os enfermos, né? Vem agora evangelistas e pastores que vêm evangelizar, pregar, administrar, e também ministrar a palavra de Deus. Então, cada um no seu lugar, e nós vamos cumprir o papel de obreiro na casa do Senhor. O mestre. O Novo Testamento destaca Jesus como mestre, vindo de Deus. Foi Nicodemo que falou, tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Então, Jesus era mestre, um rabino por excelência, né? Aleluia. Glória a Jesus. Não teve como negar, Nicodemo não teve como negar esta verdade. Em várias ocasiões foi chamado de rabi, que quer dizer mestre. Até mesmo seus inimigos tiveram que reconhecer ele como mestre. E os seus discípulos, por várias ocasiões,
o chamaram de mestre. Glória a Deus. Eles também o chamaram de Raboni, que quer dizer meu mestre. Para as pessoas de sua época, os seus ensinos eram semelhantes a dos rabinos, pois pelo fato de Jesus ensinar na sinagoga, assim como eles. Depois da leitura, assentava-se, e assim como eles, comentava as Escrituras, porém o seu ensino sempre foi superior. Amém. Meus amados irmãos, não existe um ensinador maior do que Jesus, né? Ele foi superior aos mestres, aos rabinos da época. E ele está nos ensinando até hoje, continua através do Espírito Santo. Ele disse: eu vou embora para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Não vou deixar vocês aí de cabeça para cima, não. Eu vou enviar um outro Consolador, para que fique convosco até a consumação do século. O Espírito Santo de verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vós o conheceis, porque ele está em vós. Deus abençoe a todos meus irmãos, os que vão ver essa pré-aula, e que Deus abençoe, que haja aproveitamento, né, nesta simples palavra, e que o Senhor continue nos dando a unção do alto, a graça e o poder do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor.